Boa noite, pessoal. Professor Vitor, tudo bem? Hoje vamos de aula de função de segundo grau, beleza? Vamos lá? Semanas passadas a gente fez uma aula de função de primeiro grau, tá? Só para a gente retomar um pouquinho, função de primeiro grau, ela era sempre uma reta, tá? Tinha comportamento de uma reta, e ela sempre estava no modelo de y igual a ax mais b, onde a gente sabia que o a era um coeficiente angular que mexia com a inclinação da reta, e o b era o coeficiente dependente, que era onde a reta cortava o eixo y. Beleza? Hoje a gente vai para a função de segundo grau. Pessoal, vamos aqui. Função de segundo grau. Ela é chamada também de função quadrática. Por que função quadrática? Segundo grau e quadrática. Subentende-se que a nossa variável x está elevada à segunda potência. Por isso que ela é de segundo grau. Ou quadrática, porque o x está ao quadrado. Então, nomenclatura. Beleza? Vamos lá. Ela é escrita pela função y igual a f de x, sendo que ax quadrado mais bx mais c. Beleza? Então, enquanto na função de primeiro grau a gente tinha duas variáveis, que era a e b, essa nós temos três variáveis, a, b e c. Ok? Vamos lá. Quais são as condições dessas três variáveis? A, B e C são pertencentes ao universo dos reais, mas o A ele tem que ser diferente de zero. Por que o A não pode ser zero? Pessoal, vamos olhar o seguinte. Se o A for zero, você concorda que esse termo inteiro é zerado? Se o termo inteiro é zerado, eu não tenho mais o x quadrado. Se eu não tenho x quadrado, eu não tenho mais a função quadrática, certo? Então o A não pode ser zero. Ele pode ser negativo? Pode ser negativo, pode ser positivo, pode ser qualquer coisa diferente de zero. Não podemos esquecer isso. Beleza? Pessoal, vamos então fazer um exercício só de fixação. Vamos identificar se uma função ela é ou não de segundo grau. Vamos aqui, ó. Essa função aqui, x² mais 5x mais 8 igual a zero. Ela é uma função de segundo grau? Vamos olhar aqui. Quanto vale o A nesse caso aqui? Quando a gente tem só o x² e não tem nada na frente, a gente sabe que isso aqui é como se tivesse o 1 multiplicando, ok? Então a gente tem 1 mais 5x mais 8. Vamos lá. A gente tem o A, temos o B, temos o C. Isso satisfaz para ser uma equação de segundo grau? Satisfaz. Então isso aqui ó, é verdadeiro. Isso aqui é uma equação de segundo grau. Ok? Pessoal, vamos para de baixo aqui, ó. x² mais 9 igual a zero. Então, eu sei que eu tenho o termo que é o A, que acompanha o x², que nesse caso vale 1, tá? Igual ao de cima. Eu não tenho o termo de x, eu não tenho B aqui. Eu tenho C, mas eu não tenho B. E aí, pessoal? Isso aqui é ou não é uma função de segundo grau? Vamos pensar. É uma função de segundo grau, continua sendo. Por que continua sendo? Porque nesse caso o B é zero, e o B pode ser zero. O A também, o C também pode ser zero, o B também. O único que não pode é o A, que acompanha o x². Nesse caso, o B é igual a zero, e ele pode ser igual a zero, tá bom? Então nesse caso também é verdadeiro, isso satisfaz uma função de segundo grau. Vamos para de baixo. 5x mais 1 é uma equação de segundo grau? Vamos olhar. Cadê o termo x²? Não tem, né? Se não tem, é porque nesse caso o A era igual a zero. E o A pode ser igual a zero? Não pode, né, pessoal? O A não pode ser igual a zero. Se o A não pode ser igual a zero, esse caso aqui é falso. Esse cara não é uma equação de segundo grau. É o quê? Uma equação de primeiro grau. Lembra? Ax mais b. Aqui, isso aqui é a equação de uma reta crescente. Ok? Vamos aqui, ó, na D. x² igual a zero. Eu sei que o A vale 1. Eu não tenho B e não tenho C. Ou seja, eles são zero. Tá? Se não tem, é zero. Satisfaz uma equação de segundo grau? Satisfaz, pessoal.
Porque o B e o C podem ser zero. O único que não pode ser zero é o A. Não pode sumir o termo x². Sumiu o termo x², já não é mais uma equação de segundo grau. Beleza? Então, nesse caso, também é verdadeiro. Tá ok? Pessoal, vamos lá. Lembra que na equação de primeiro grau, a equação da nossa reta, a gente tinha ax mais b, certo? Onde o a era o nosso coeficiente angular, que mexia com a inclinação da reta, o b era o coeficiente independente, onde a reta cortava o eixo y, certo? A gente sabia que a equação de primeiro grau é uma reta. E a equação de segundo grau? Qual que é o comportamento gráfico dela? Se eu desenhar esse cara, o que ele vai trazer para mim de gráfico? Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar essa função. Eu sei que tem um foco de luz bem aqui, então eu escrevi a função um pouquinho para a direita, tá bom? Vamos pegar esse cara aqui, ó. F de x igual a x² menos 4. Vamos construir esse cara? Vamos construir esse cara. Como é que a gente construía um gráfico a partir de uma função? A gente chutava pontos, certo? Qual que é o critério de chutar pontos? Chutar ponto onde as abscissas e as ordenadas têm um valor pequeno, 0, 1, 2, nada muito grande para não ser ruim de fazer a conta, tá? Então vamos então chutar, pessoal, um valor de x. Vamos colocar x igual a 0. Se eu substituir 0 aqui, isso some e vai ficar menos 4, certo? Então, para x igual a 0, o valor da f de x, que é a mesma coisa que falar y, para x igual a 0, o valor de y é menos 4. Beleza? Deixa eu ver se apareceu o yzinho ali. Quase que não apareceu. Vou colocar até aqui embaixo, aqui, ó. Isso aqui pode ser y também. Beleza? Pessoal, vamos chutar mais um valor. Vamos chutar o valor 1. Chutar o valor 1. Substitui o x por 1 aqui na equação. 1 ao quadrado é 1. Menos 4, menos 3. Então, para x igual a 1, y é menos 3. Vamos aqui chutar outro valor de x. Vamos chutar agora o oposto. Vamos chutar menos 1, tá? Menos 1. Se 1 ao quadrado é 1, menos 1 ao quadrado, quanto que é? É 1 também, certo? Menos 1 ao quadrado é falar menos 1 vezes menos 1, certo? Sinais iguais, positivo. Menos 1 ao quadrado, 1. Menos 4, menos 3. Beleza? Show de bola. Vamos chutar aqui agora o 2. 5 pontos, tá, pessoal? 2 ao quadrado, 4. Menos 4, 0. Ou seja, para x igual a 2, a f de y vale 0. Vamos chutar outro valor aqui? Vamos chutar o menos 2. Vai acontecer o mesmo caso com o menos 1, né? Menos 2 ao quadrado é a mesma coisa que falar menos 2 vezes menos 2, certo? Menos 2 vezes menos 2 dá mais 4, né? Sinais iguais, positivo. Então, menos 2 ao quadrado, 4. 4 menos 4, 0. Beleza, pessoal. Peguei agora meus 5 pontos. Vamos desenhar esse cara. Primeiro par ordenado é o x igual a 0 e y igual a menos 4. Onde é o x igual a 0? O x igual a 0 no eixo y e o y a menos 4. Então vai ser esse cara aqui, ó. Esse cara aqui. Ponto 0 e menos 4. Beleza, pessoal? Vamos pegar o segundo ponto aqui, ó. 1 e 3. Então, para x igual a 1, o y é menos 3. Aqui embaixo, ó. Aqui embaixo. Ele é menos 3. Vamos aqui ao terceiro ponto. Para x igual a menos 1, aqui, ó, aqui é menos 1, ele também é menos 3. Ó, já está até aqui, já está até aqui, só que espelhado do outro lado, certo? Menos 3 também. Beleza, pessoal? Beleza.
Quarto ponto, para x igual a 2, para x igual a 2, y igual a 0. Então é em cima do eixo, certo? Em cima do eixo, y vale 0. Para x igual a 2, y igual a 0. Quinto ponto, para x igual a menos 2, y é igual a 0. Achamos 5 pontos, né, pessoal? Vamos só reformular aqui para ficar bonitinho, tá? Para a gente conseguir entender. Vamos colocar esse menos 3 aqui pequenininho. Beleza. Pessoal, vamos passar agora como ficaria esse cara? Vamos lá então, ó. Eu vou ligar os pontos. Igual aquelas brincadeirinhas de criança, de ligar ponto. Vamos ligar, ligar, ligar. Liguei os pontos, pessoal. 0 menos 4, 1 menos 3, menos 1 menos 3, 2 e 0, menos 2 e 0. Pessoal, que figura é essa aqui? O nome dessa figura chama-se parábola. O comportamento é de uma parábola. Beleza? Pessoal, nunca se esqueçam dessa palavra, parábola. Comportamento de uma parábola. Show? Beleza. Vamos continuar falando de comportamento de função, tá? Vamos abordar outros tópicos e 5 segundinhos eu volto. Valeu! Fala pessoal, vamos continuando aqui então com o comportamento da função, tá ok? Só lembra que eu falei para vocês que a função de segundo grau é dada por ax² mais bx mais c. O termo que acompanha o quadrado, x², é o a, ok? Beleza. Pessoal, nesses casos aqui, a gente sempre está supondo que o a vale 1, né? Nessas equações nossas, x² menos 4, o a igual a 1, certo? Vamos pegar essa equação, vamos desenhar da mesma forma aqui, tá? Vou desenhar, sempre precisa escolher os pontos. Onde a gente pega aqui no 2 e pega no menos 2 e aqui é o menos 4, tá bom? Pessoal, se nessa mesma função, ao invés do a ser 1, tá? Ele fosse maior do que 1, ele fosse 2, 3, 4, 5, 6, qualquer número maior, o módulo de a, tá? Vou explicar por que módulo, tá bom? O que acontece com essa função? Ela muda o comportamento gráfico. A gente sempre está fazendo os nossos exercícios com o a sendo 1. E se o a for a mesma função, só que não é x² menos 4? Se fosse 10x² menos 4, qual seria o comportamento dessa função? Ela teria o mesmo modelo da parábola, porém, se o a é maior do que 1, ele espreme a parábola. Então, ela ficaria no sentido de estar espremida. Beleza, pessoal? Por que o módulo menor, o módulo dela? Estou falando do módulo do a e não do a puramente o a. Pessoal, só para a gente falar rapidinho, módulo é o valor de um número só positivo. Então, o módulo de menos 2 é 2. O módulo de menos 4 é 4. O módulo de mais 4 continua sendo mais 4. Isso é módulo assim, bem básico do básico da explicação, tá? Claro que não é isso só, mas basicamente isso. O módulo você não tem a parte negativa do número. Por que eu falo um módulo de a? Porque se o a for negativo, vamos supor que ele seja menos 10, ele continua espremendo essa função, tá? Se ele for menos 10, porque é um módulo de a. Então é como se estivesse considerando o a 10. Vou falar de novo. Se o a for menos 10, eu considero o módulo do a. Então se ele for menos 10, eu considero ele 10. E 10 ele espreme. Então menos 10 ele também espreme. Beleza? Pessoal, e quando o módulo dele for menor do que 1?
Ou seja, se ele for meio, se ele for um quarto, se ele for um quinto, se ele for um décimo, o que acontece com o comportamento da nossa função? Vou até desenhar ela de novo aqui. Menos 4, 2 e menos 2. O que acontece com o comportamento da nossa função se o a for menor do que 1, o módulo do a? Então ele for uma fração, ele for um quarto, for meio, for 0,2, for 0,30, qualquer número menor entre 0 e 1 ali, tá? O que acontece com a nossa função? Se o maior ele espreme a função, o menor que 1 ele alarga a nossa função. Então a nossa função ela ficaria assim, ficaria alargada. Professor Vitor, o ponto que ela vai cortar vai ser o mesmo? Vai ser o mesmo, porque o termo independente a gente não mexeu. A gente só mexeu no valor do a, que é o coeficiente que acompanha o x², tá bom? Então, o a maior do que 1, o módulo do a maior do que 1, ele espreme a função. O módulo do a menor do que 1, ele alarga a função. Vamos dar um exemplo aqui? Vou pegar essa x², eu vou transformar ela em f de x em 4x² menos 4. Certo? Olha o a aqui, ó. Vou melhorar esse 4 aqui. Em 4x² menos 4. Vamos pegar esse exemplo aqui, pessoal. Vou pegar essa f de x. Vou falar que ela é 1/3 de x² menos 4. Beleza? Olha a diferença aqui, ó. Ó, 1/3. Tá bom? Então é bom a gente entender o que cada coeficiente interfere na parte gráfica. Outra coisa, isso é importantíssimo e cai muito em vestibular. Pessoal, até agora a gente estava falando dessa função aqui, né? Que é x² menos 4. Vocês lembram dela, né? Que seria a vermelha, tá bom? Eu vou fazer aqui a menos x² menos 4. Só troquei o valor do a, certo? O a era mais x² menos 4, eu coloquei menos x² menos 4. Só troquei o valor do a. Vamos fazer aqui? Pessoal, vamos escolher os pontos. Para x igual a 0, o y vale menos 4. Menos 4. Menos 4. Vamos chutar os mesmos pontos que a gente chutou aquela hora. Para x igual a 1, quanto que é 1 ao quadrado, pessoal? 1, com esse sinal de menos na frente, menos 1. Menos 1 com menos 4, menos 5. Menos 5. Menos 1 ao quadrado, mais 1. Com o sinal trocado, menos 1. Menos 4, menos 1, menos 4, menos 5. Eu tiro 1, depois eu tiro mais 4, tirei 5. Então, menos 5. Olha o 2 aqui, ó. 2 ao quadrado, 4. Com o sinal negativo, menos 4. Menos 4, menos 4, menos 8. Certo? Menos 8. Menos 2 ao quadrado, mais 4, positivo. Com sinal negativo, menos 4. Menos 4, menos 4, menos 8 de novo, tá? Vamos construir esse cara? Então aqui, ó. Vamos falar aqui com 4, 5 e 8. Beleza? Primeiro ponto, pessoal, x igual a 0, y menos 4. Achamos esse cara. Segundo ponto, x igual a 1, y menos 5. Certo? Menos 5. X igual a 1, y menos 5. E aqui x menos 1, y também menos 5. Tá vendo que ela é meio simétrica, né, pessoal? Igual a outra, né? Meio simétrica. X igual a 2,
menos 8. X igual a 2, aqui é 1, aqui é o 2, aqui é o menos 1, aqui é o menos 2. X igual a 2, menos 8. X igual a menos 2, também o menos 8. Certo? Esse aqui é o menos 4. Esse aqui é o menos 5. E esse cara aqui é o menos 8. Beleza, pessoal? Vamos desenhar esse cara? Ele vai ser aqui, ó. Se a parabolinha aqui. Beleza. Construído o nosso gráfico. Vamos agora reparar no seguinte. Parábola com a pontinha dela, que ela tem um nome, eu vou falar depois, cortando em 4. Uma parábola também cortando em 4, ambas extremamente semelhantes, só que uma está de ponta cabeça. Pessoal, qual que é a pegada desse exercício aqui? O que faz com que a parábola mude de sentido? Vou falar uma vez só, e vocês nunca vão esquecer. O sinal do A. O sinal do A, ele vai dar o sentido na parábola. A, positivo. Parábola para cima. O A, negativo, aqui olha, é menos 1. Parábola para baixo. Então, como é que a gente fica? Toda vez que o A for maior do que 0, se ele é maior que 0, quer dizer que ele é positivo, com cavidade para cima. Se o A for menor do que 0, ou seja, for negativo, com cavidade para baixo. Como é que a gente nunca mais esquece isso? A positivo. Pessoas positivas sorriem. Pessoas negativas ficam tristes. Carinha feliz, a carinha triste. Pessoal, isso é o conceito, talvez seja o mais importante em função de segundo grau. Isso aqui, ó. Isso aqui é importantíssimo. Isso aqui não pode esquecer nunca mais. É importante. Beleza? É isso aqui. Qual que é o nome disso? Concavidade, certo? A gente não estuda na geometria figuras côncavas, figuras convexas. Isso aqui é a concavidade de uma parábola. Se a concavidade é para baixo, A negativo. Concavidade para cima, o A positivo. Maravilha? Pessoal, show! Vamos entrar agora na parte das raízes. Eu volto em 5 segundinhos e valeu! Fala pessoal, beleza? Pessoal, vamos falar então de raízes. Tudo de função que a gente estudar na nossa vida vai sempre gerar em torno das raízes. Raízes, o que são as raízes? Elas são os valores onde a equação corta o eixo x. Lembra daquele exemplo passado, onde era x² menos 4? Ela cortava, o biquinho dela aqui embaixo chamado de vértice, tá? Segura aí. O vértice cortava no menos 4 e aqui cortava no mais 2 e no menos 2? Exatamente. Então, são os valores onde a equação corta o eixo x. Naquele caso, era o mais 2 e menos 2. Isso graficamente falando. Matematicamente falando, são os valores de x onde a função vale 0. Se eu pegar aquela função x² menos 4 e jogar o valor de 2, eu zero aquela função. Se eu jogar o valor de menos 2, eu também zero aquela função. Então, são os valores de x que, substituindo na equação, ela vale 0. Só que assim, pessoal, eu calcular uma raiz de uma equação de primeiro grau é muito simples, certo? A gente sempre iguala a equação a 0 e isola o x. Imagina nesse caso aqui, ó, f de x igual a x menos 3. Eu igualo esse cara a 0
a gente resolveria aqui super rápido. Eu igualo esse cara a 0, certo? Vamos lá. Eu igualo esse cara a 0 e isolo o x. 3 negativo, passo para o outro lado, positivo. Achei, beleza. Ai que simples. Fácil, né? Assim, achei a raiz dessa equação. Se eu substituir o 3 aqui, ó, vamos substituir 3. 3 menos 3, 0. Zerei a equação. Então, realmente é uma raiz. Encontrei uma raiz. Não precisa de metodologia, não precisa fazer nada, né, pessoal? Tranquilo. E para encontrar as raízes da equação de segundo grau? É um pouco diferente, tá? Ó, essa equação, como é que eu vou isolar o x? Não dá, né? Não dá para isolar o x dessa forma. Não dá para fazer fator comum. Aula de fatoração, pessoal. Tá aqui no canal. Não dá para fazer fator comum. Não dá para colocar o x em evidência. E agora, hein? Como que eu resolvo essa equação aqui? Pessoal, vamos lá. Se a equação é de primeiro grau, quantas raízes eu vou ter? Uma raiz. Se a equação é de segundo grau, quantas raízes eu vou ter? Duas, certo? A gente não achou o 2 e o menos 2? Os dois valores satisfazem a equação igual a 0, certo? Então, se a equação é de segundo grau, eu vou ter duas raízes. Show? Pessoal, como resolvo agora isso aqui? Vamos agora, então, aprender a equação de Bhaskara. O nome da equação chama equação de Bhaskara. Quem foi Bhaskara? Bhaskara foi um indiano, século XII, matemático, sabia tudo disso aqui. Ele criou um método chamado equação de Bhaskara que você conseguia descobrir as raízes de uma equação de segundo grau. Primeiro passo, então, pessoal, igualar a equação a 0. Vamos pegar esse cara aqui? Vamos lá. Segundo passo, aplicar Bhaskara. Então vamos aqui, ó. Vamos pegar esse cara. Ele é o x². Pessoal, igualar está escrito aqui, viu? Igualar. Igualar. Vou ficar até aqui, ó. Igualar. Essa luz que não me deixa. Igualar. Vamos pegar esse cara aqui, ó. x² menos 5x mais 6. Qual é o primeiro passo a fazer? Igualar esse cara a 0. Beleza? Beleza. Pessoal, vamos lá. Quem que é o A desse cara? Quem que é o B? Quem que é o C? Vamos escrever aqui no cantinho? Quanto vale o A? Se não tem nada na frente do x², é que ele vale 1, tá? O B? Menos 5. O B é tudo, tá? Não é só o valor que está aqui na frente, não. O B é tudo com sinal. B, menos 5. E C? Mais 6, tá? Sinal também. Então, 6. Mais 6 é 6. Então, beleza. Agora, pessoal, o que a gente tem que fazer? A gente vai chamar um cara de delta. A gente vai encontrar um cara chamado delta, tá bom? Delta. Qual é o valor desse delta? O valor desse delta, ele é b² menos 4 vezes A vezes o C. Tá bom? Pessoal, esse cara aqui chama delta, tá? Letra grega, delta. E esse aqui é o delta maiúsculo, tá bom? O delta minúsculo é um delta assim, tá? Esse aqui é o delta maiúsculo. Delta é b² menos 4ac. Pessoal, vamos substituir os valores? A gente já tem os três valores, certo? Vamos substituir aqui então, vamos lá. b² é o menos 5 inteiro ao quadrado, tá, pessoal? Ó, menos 5 ao quadrado menos 4 vezes o A é 1, vezes o C. Beleza? Quanto que é menos 5 ao quadrado? É menos 5 vezes menos 5. Então eu sei que vai ficar positivo, porque menos com menos dá mais. Menos 5 vezes menos 5
dá mais 25, certo? 25. 4 vezes 1 eu sei que é 4, né, pessoal? Vezes 6, 24. Menos 24. Menos 24. Fácil, né? Quanto que é 25 menos 24? 1. Achei o valor de delta. Professor, para que serve o delta? Achei a raiz? Não, ainda não. Vamos para a segunda parte do Bhaskara. Segura esse valor aqui, tá, pessoal? Segura esse valor aqui. Segura esse valor. Segunda parte do Bhaskara. Ele fala que o x ele é menos b mais ou menos a raiz desse delta que nós achamos dividido por 2 vezes o a. Vamos com calma, tá? Vamos com calma. X. Quanto que é menos b? O b não é menos 5, pessoal? Esse caso vai ser menos 5. Esse menos é da equação. E o b é menos 5. Vocês entenderam? O menos 5 é isso aqui. É menos o menos 5. Menos o menos 5. Mais ou menos raiz de 1. Quanto que é a raiz de 1? 1, certo? 1 vezes 1 é 1. Raiz de 1 é o próprio 1. Dividido por 2a. O a vale 1. 2 vezes 1 aqui é 2. Vamos passar limpo, pessoal? Isso aqui vai ficar menos com menos mais, tá? 5 mais ou menos 1 sobre 2. E professor, mas e agora? O que eu faço com esse mais ou menos? Não entendi. Pessoal, vamos lá. Função de segundo grau. A gente combinou que quantas raízes a gente precisa encontrar? 2 raízes. Ou seja, pessoal, muita atenção agora, hein? Eu vou ter que encontrar 2 raízes. O x1 e um x2, certo? O x1 é 5 mais 1 sobre 2 e o x2 é 5 menos 1 sobre 2. Então vamos aqui, ó. 5 mais 1 sobre 2 e esse cara aqui é o 5 menos 1 sobre 2. Basicamente, um x aqui eu escolho o positivo e para o outro x eu escolho o negativo. Quanto que é 5 mais 1? 6. Dividido por 2, 3. Quanto que é 5 menos 1? 5 menos 1, 4. Dividido por 2, 2. Pessoal, aqui eu encontrei as 2 raízes. Encontrei x1, x2. Vamos testar para ver se é verdade que esses caras aqui são raízes? Vamos pegar o 3. 3 ao quadrado. 9, beleza? 5 vezes 3. 15. 9 menos 15, menos 6. Mais 6, 0. 3 bateu. Vamos pegar o 2 aqui? 2 ao quadrado, 4, certo? 5 vezes 2, 10. 4 menos 10, menos 6. Mais 6, 0. Então, 2 e 3 satisfazem a nossa equação de Bhaskara. Beleza, pessoal? Agora, se eu quiser escrever de uma forma diferente essa equação aqui, como é que eu posso fazer isso? Ó, deixa eu apagar só essa partezinha aqui, tá bom, pessoal? Só vou apagar essa parte aqui da definição, tá? A gente não vai utilizar ela para agora. Qualquer coisa é só voltar o vídeo que ela está aqui. Como é que eu posso escrever essa função assim?
toda função do segundo grau eu posso escrever como sendo x menos uma raiz que multiplica x menos a outra raiz. Então, substituindo os valores, como é que ficaria? X menos 3 que multiplica x menos 2. Pessoal, escrever isso aqui e escrever isso aqui é a mesma coisa. Sempre eu posso escrever toda a equação do segundo grau, eu posso escrever x menos uma raiz que multiplica x menos outra raiz. E no terceiro grau, a gente ainda não viu, mas eu posso escrever x menos uma raiz que multiplica x menos outra raiz que multiplica x menos outra raiz. Terceiro grau são 3 raízes. Vamos ter 3 termos desse. Como é que eu sei que eu acertei? Faz a distributiva aqui, ó. Faz a distributiva. X vezes x. X quadrado. X vezes menos 2. Menos 2x. Agora aqui em cima. Menos 3 vezes x. Menos 3x. E menos 3 vezes menos 2. Menos com menos mais. 3 vezes 2. 6. Vamos melhorar esse cara aqui? Ó. X ao quadrado. Menos 2x menos 3x. Menos 5x mais 6. Voltei na equação, pessoal. Beleza? Você vê que legal? A gente achando as raízes, eu consigo, na hora, escrever essa equação dessa forma. Professor, mas para que eu escrevo dessa forma? Se você precisar, você consegue escrever ela dessa forma. Porque é o seguinte, a gente tem 3 termos nessa equação. Termo sempre é separado por mais ou menos. Então é um termo, sinal de menos, outro termo, sinal de mais, outro termo. Quantos termos tem nessa equação? Tem um termo só, certo? Porque isso é uma coisa só. Beleza, pessoal? Mas por que não está separado com menos? Está dentro do parênteses. Mas externamente, isso aqui é uma coisa só. É uma coisa só isso aqui. Tá? Esse sinal de vezes não separa esse termo desse. Isso é um termo só. Então, se eu precisar de algum tipo de manipulação aritmética, onde eu preciso separar esses 3 termos em um só, eu tenho aqui. Tá bom? Pessoal, vamos falar só um pouquinho a mais desse delta. E aí a gente encerra. Beleza? Vamos lá. Fala, pessoal. Pessoal, para finalizar, vamos fazer o seguinte. Vamos falar um pouco das características do delta. Tá? A gente viu no exercício passado que o nosso delta deu 1. Lá numa outra fórmula tinha raiz de delta, certo? Então, em 99% dos casos, o delta vai ser uma raiz perfeita, tá? Então, ele vai ser 1, 4, 9, 16, 25 e 49, não sei, né? 100. Então, vão ser números que possuem raízes perfeitas. Não vai ser raiz quebrada, número fracionado ou número decimal, tá bom? Porém, entre tudo e contando, o delta aquele lá deu bonitinho, deu o valor de 1. Então o que acontece? Quando o delta ele é positivo, ele é maior do que zero, sempre vão existir 2 raízes reais e distintas. Por que distintas? Diferentes, certo? Como aquela hora deu 2 e 3. São raízes reais, pertencentes ao número dos reais, e são distintas, são diferentes uma da outra, 2 e 3. Sempre quando o delta der positivo, a gente sabe que tem 2 raízes, então subentende-se que o nosso gráfico ele sempre vai ser algo assim, tá? De x. Eu não preciso nem desenhar o y, pessoal, porque o y não importa para essa análise, tá? Então eu sempre sei que vai ter 2 raízes reais e distintas, certo? Significa que ele está cortando o eixo em 2 lugares.
duas raízes reais distintas. Como naquele exemplo nosso passado, foi o 2 e o 3, certo? Naquele exemplo passado. Tudo bem. Delta positivo, maior do que zero, duas raízes reais distintas. Pessoal, se o delta der negativo, fiz um delta, ela deu menos 10, menos 1, qualquer menos, negativo. O que acontece com esse cara aqui? Ele não possui raízes reais. Ele não possui raízes reais. Ou seja, se ele não possui raízes reais, como ele vai estar no meu gráfico? Ah, pessoal, só uma coisa, tá? Ele pode estar tanto assim quanto assim, tá? Não tem problema. Com cavidade tanto faz. O que importa é que ele corte o eixo em 2 pontos, tá? Se ele não possui raiz real, quer dizer que ele não corta o eixo. Nossa, mas como é que é um gráfico, uma parábola que não corta o eixo? Ou ela está inteira para cima ou ela está inteira para baixo. Então, se o A for positivo, ele vai estar em cima do eixo. Tá vendo? Isso aqui para A maior que zero. Se o A for negativo, ele vai estar inteiro embaixo do eixo. Não tem raiz real. Eu não consigo achar as duas raízes. Não consigo. Então, é resolvível essa questão? Resolvível, palavra nova, né? Dá pra gente resolver essa questão? Não dá. Então, se o delta dá menor que zero, a gente para por aí. Nós não vamos entrar no universo dos números complexos, tá? Se ela não é real, ela é complexa. Que seriam aqueles números 2 mais i, 2 menos i, que começa a aparecer a raiz de menos 1, que é a raiz do número negativo, tá? Nós não vamos entrar nesse âmbito de números complexos, tá, pessoal? A gente vai parar aqui. Então, se ela der positiva, independente de estar com cavidade, ela vai cortar o eixo em 2 pontos, tanto quanto o A triste quanto o A feliz. Ela negativa, ela não toca o eixo, ela está flutuando, tá? E quando ela der zero, esse aqui é o caso mais legal. O que significa o delta ser igual a zero? É uma raiz que tem dupla multiplicidade. Ou seja, o gráfico desse cara, ele vai ser assim. Isso que é legal, olha, vai ser assim, ó. Ué, professor, não entendi. Você falou a aula inteira que o gráfico, a equação de segundo grau tem duas raízes, certo? Então, ou ela tem duas, ou ela não tem nenhuma, porque o delta é negativo. Aqui ela tem uma raiz. Na verdade, não é que ela tem uma raiz. Ela toca em um ponto só. Isso aqui é um ponto tangente, tá? Porém, esse valor aqui, ele é a raiz duas vezes. Olha só que legal. Vamos pegar um exemplo? Vamos pegar um exemplo aqui, ó. F de x, x² menos 2x mais 1. Vamos calcular aqui esse cara. Lembra do delta? Vou pegar o delta aqui no cantinho, ó. Delta b² menos 2² 4 menos 4 vezes 1 vezes 1. Opa! 4 menos 4, delta igual a 0. Zerou o delta. Parou aqui? Não, vamos continuar. Menos x. X igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre o 2a. Vamos continuar? Menos b. O b é menos 2, com mais um menos na frente, 2. Mais ou menos raiz de delta, quanto que é a raiz de zero? O próprio zero, né, pessoal? Sobre 2 vezes a, que é 2. Pessoal, vai ficar aqui, ó, x1 e x2. x1 vai ficar 2 sobre 2. 2 mais 0 sobre 2. Fração aqui inteira, tá? E outro vai ficar 2 menos 0 sobre 2. Uai, esse vai dar 1 e esse vai dar 1. Tudo bem. Não quer dizer que tem uma raiz só. Quer dizer que tem uma raiz duas vezes. Por isso que ela é de dupla multiplicidade. Então, pessoal, não quer dizer que não tem uma raiz só. Não tem como ter uma raiz.
E a equação de segundo grau, por definição, ela sempre terá duas raízes. Mas nesse caso, por coincidência, o x1 é o mesmo que o x2. Como é que eu escreveria esse cara naquela equação simplificada com um termo só? Eu falaria aqui que a f de x, ela é um x menos 1 que multiplica um x menos 1. Ó. X menos uma raiz que multiplica x menos outra raiz. Se eu fizer a distributiva, pessoal, cai aqui, tá? Cai exatamente aqui. Não tem problema se eu quiser fazer a distributiva. Mas tá vendo? Eu consigo... Por que é legal essa equação? Eu consigo ver as raízes. Aqui eu não consigo ver as raízes. Porque eu não sei quais são as raízes dessa equação. Aqui eu vejo as raízes. Ó, x menos uma raiz, x menos outra raiz. Esse menos aqui não é da raiz, tá, pessoal? A raiz é mais 1. É um menos, esse menos aqui é da equação, tá? X menos a raiz. Se essa raiz fosse menos 10, ficaria x menos menos 10. Ou seja, x mais 10, tá bom? Esse menos aqui não é da raiz, esse menos é da equação, tá? Então, pessoal, olha quanta coisa a gente consegue saber. A gente consegue só de imaginar, só de encontrar um delta, eu consigo até saber a imagem do gráfico, tá? Detalhe, só para complementar, pessoal, ele pode ser tanto assim, quanto assim. Não interessa com cavidade, tá? Para as raízes, não interessa com cavidade, tá bom? Com cavidade é só uma visibilidade gráfica. Beleza? E é isso aí, pessoal. Isso aí, ficamos por aqui nessa aula de função de segundo grau. Bastante coisa. E tomara que vocês tenham aproveitado. Se vocês precisarem, temos as nossas aulas de reforço às segundas-feiras, tá bom? E entrem em contato com a gente, o que precisar, tá? Meu nome é Vitor Falcão, vocês podem me encontrar nas redes sociais. E muito obrigado pela presença, valeu, falou e fui!